Fala galera ligada no Geração Folclore, tudo bem com vocês? Mais um domingo aqui com vocês. Eu sei que eu sempre falo isso, mas dessa vez o nosso convidado é para lá de especial. Hoje eu tenho aqui um cara que é formado em música, tem mestrado e doutorado em etnomusicologia e é saxofonista também. E além disso é coordenador de um grande simpósio que fala sobre a cultura, né? Que tem essa ideia de falar sobre a cultura. E hoje vamos falar com ele, Estevão Amaro dos Reis. Tudo bem com você, Estevão? Tudo bem? Boa tarde, galera do Geração Folclore. É muito bom ver uma moçada nova interessada nos temas do folclore e das culturas populares brasileiras, interessada no conhecimento e disseminar esse conhecimento, chegando às novas gerações, né? Tenho acompanhado o trabalho de vocês, muito bonito, e vão em frente que o caminho é esse. Para nós é uma honra ter uma audiência como a sua, qualificadíssima. E é o seguinte, Estevão, queria aproveitar aqui agora, para a galera que não teve a oportunidade de conhecer você ainda, queria que você desse uma palhinha de quem é Estevão Amaro dos Reis, porque assim, se a gente for pegar de cabo a rabo a sua capivara aí no meio da música, da parte de estudos, a gente vai ficar até amanhã. Então, queria que você desse uma resumida sobre toda essa sua formação, essa sua ligação com a cultura, com o folclore, com o FEFOL. Fique à vontade e se nos apresente aí para a gente, por favor. Bom, eu sou formado em música, em saxofone, bacharelado em saxofone na Escola de Música do FMG em Belo Horizonte. Eu comecei a estudar música aqui em Olímpia, eu sou olimpiense, numa banda de música. Uma banda de música nos anos 90, né? E vinha um professor de Barretos, que não tinha professores aqui à época, e eu comecei a estudar música, me interessei pelo saxofone, e me interessei em ser músico profissional, né? Em descobrir como seria esse caminho. Cheguei até a FMG, me formei, e depois eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp, numa área chamada etnomusicologia, que é um campo da música. A gente pode falar um pouquinho mais dela mais para frente. E eu acompanho o Festival do Folclore de Olímpia, que virou tema de minha pesquisa no mestrado e no doutorado, desde criança, né? Meus pais me levavam para ver os grupos, os desfiles. Eu tenho foto com Caiapó, pequenininho, assustado, né? Criança assustada, sem entender direito, aqueles índios com aquelas chapéus que tem com chifres gigantes, com o meu boi. E depois o festival, eu toquei no festival com o Godap e com os Sarandeiros, que é um grupo de Belo Horizonte que eu integrei, que é vinculado ao FMG, durante muito tempo, durante 15 anos eu integrei os Sarandeiros. E depois o festival virou tema de pesquisa, né, do meu mestrado e do meu doutorado. Então, assim, eu transito nesse universo do folclore da cultura popular, entre como performer, né, como músico instrumentista, pesquisador para aprender os ritmos das culturas populares e depois pesquisador acadêmico há mais de 2 décadas. Tem mais de 20 anos que eu pesquiso folclore. Eita, nós, tempo pra caramba. E eu fiquei sabendo ontem, durante a live, né, do simpósio, que você acabou revelando para quem estava assistindo, que o projeto do simpósio nasceu junto com o seu mestrado e seu doutorado. Então, eu queria que, assim, se você pudesse contar para a gente como que foi esse início desse projeto, o que é esse projeto e como que as pessoas fazem para assistir esse projeto também, poder participar, interagir com você nessa questão do seu simpósio. Sim, como eu falei, né, o festival do Folclore de Olímpia, Gabriel, foi meu tema, né, principal o meu tema, na verdade, o tema geral das minhas pesquisas. Novos contextos de performance, né, para os grupos populares, para os grupos performativos das culturas populares brasileiras, e o Festival de Folclore de Olímpia é usado como exemplo da minha tese. Né? Então, o tema principal é o Festival do Folclore de Olímpia, tanto no mestrado quanto no doutorado. Quando eu estava mergulhado, né, na pesquisa, fazendo trabalho de campo e lendo, né, as leituras que a gente tem que fazer durante o mestrado e o doutorado, durante a pesquisa acadêmica, eu tive a ideia, falei, por que não apresentar esses novos estudos? Eu tive contato com novos estudos do folclore, por que não apresentá-los no festival, para as pessoas de Olímpia, dentro do festival? E, geralmente os congressos, os simpósios, são eventos de caráter mais científico, que acontecem dentro das universidades. Então, era a ideia trazer esse conhecimento que estava na universidade para um espaço, né, fora da universidade, mas não qualquer espaço. Né? Um espaço que dialogasse com os temas de folclore. E que lugar melhor do que o Festival do Folclore de Olímpia, né? Do que Olímpia? Então, nessa ideia, era criar um espaço de reflexão que integrasse todo mundo, não só pesquisadores acadêmicos, mas integrantes dos grupos, principalmente, os mestres, né, os pesquisadores das universidades, professores e alunos da rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Educação desenvolve um trabalho muito interessante aqui em Olímpia com folclore, e qualquer pessoa interessada, músicos profissionais.
Então, a ideia é de compartilhar saberes e fazer os saberes se encontrarem, tanto os saberes acadêmicos quanto os saberes dos mestres e todos os saberes de modo geral, né? A etnomusicologia trabalha com o conceito que não tem um saber que é hierarquicamente superior ao outro. Todos são saberes do mesmo nível, são saberes diferentes, mas do mesmo nível. Ah, muito legal. E o seguinte, ontem rolou o 6º simpósio, né, de música, que você pôde ministrar e foi muito bem. E conta pra gente como foi esse simpósio aí, dá um resumo pra gente da noite de ontem, dos convidados também, quem estava lá presente, pra galera que depois que assistir esse vídeo, pode também entrar no canal do Estevam, que vai estar o link na descrição, para poder acompanhar esse simpósio aí de forma integral, né, do começo até o final, que vale muito a pena. Sim. Agora, eu vou falar um pouquinho antes, né, antes de chegar no simpósio, o que é etnomusicologia, né, que parece um palavrão, né? Etnomusicológicos. Eu lembro que no primeiro simpósio pessoas tinham dificuldade de falar, né, pediam para repetir, agora eu já vejo todo mundo falando etnomusicológico assim, né? Às vezes dá uma gasgadinha, mas sai, né? É um campo de estudo ligado à área de música, que hoje ela engloba os estudos de folclore. Então, não é à toa que o simpósio é de etnomusicologia. É porque hoje os estudos de folclore estão dentro desse campo. A maioria dos trabalhos contemporâneos são realizados dentro do campo da etnomusicologia. A etnomusicologia é um campo que ela tenta tirar o olhar da prática estritamente musical. Por exemplo, de uma partitura, né, ou de um passo de dança, se for o caso da dança, e ela olha para o contexto, ela olha em volta, ela tem de entender por que as pessoas fazem música. Porque tem sociedades mundo afora, isso é uma informação muito interessante e surpreendente, que não existe a palavra música. Não sei se você sabia disso. Tem culturas no mundo que não tem a palavra música, e você chega lá e ouve uma coisa que a gente chama de música. Fala, que coisa linda, que música é essa? Eles perguntam, o que é música? Então, assim, né, a música não é um conceito universal. Então, como que uma sociedade que produz algo tão bonito, que nós chamamos de música, os Venda, na África do Sul, é um exemplo desse povo. John Black é um grande pesquisador, né, que estudou os Vendas, é um dos pais dessa musicologia. E ele, então, ele fica surpreso com isso. Ele é pianista formado em Londres, no Royal College de Londres, concertista, e se depara com um povo que fazia uma música maravilhosa, segundo ele, e não tinha a palavra música. Então, ele cria um termo muito interessante, que é uma definição, assim, uma das definições da etnomusicologia sobre música, que música são sons humanamente organizados. Isso amplia para música, dança, no caso dos grupos folclóricos, não existe a dança sem a música. Então, eu passo a olhar para as pessoas e não para a coisa pronta. Então, eu analiso o contexto social, mudo o olhar. Foi falado muito disso no simpósio ontem, né, sobre processos. Né? Folclore não é uma coisa, é um processo. Quando eu deixo de olhar a casca e aprofundo e olho o processo, eu vejo as pessoas. Aí eu entendo um tanto de coisa. Então, ontem a gente teve o 6º simpósio, que é etnomusicologia, né, de estudos etnomusicológicos. A gente teve convidados especiais, foi uma edição, né, virtual, como não poderia deixar de ser. A gente tem que tomar cuidado, tem que ficar em casa. Nós estamos fazendo esse bate-papo virtual justamente por isso, né? É importante a gente, quem pode ficar em casa, para quem não pode poder sair, trabalhar, né? E inclusive auxiliar quem fica em casa, né? Então, cada um faz a sua parte. E então a gente teve a Suzel Reilly, que é uma professora da Unicamp, é musicóloga de referência internacional, tem um livro lindo sobre Folia de Reis chamado Voz dos Magos. Interessante que ela conhece o Festival de Olímpia desde os anos 80. Ela foi minha orientadora no doutorado, minha orientadora. Ela é a professora Lenita Nogueira da Unicamp. E quando eu conversei com ela, ela falou, eu tive Olímpia nos anos 80, conheci o professor Santana, né? Teve o João Pio, que é integrante de uma comunidade congadeira de Minas Gerais, das mais importantes do reinado. Acho que foi muito interessante a fala dele, porque ele mostrou um outro universo do congado, né? A gente tem o congado aqui, o capitão Zé Ferreira, mas o universo do congado muito mais amplo, né? Então o pessoal passou a conhecer também esse universo. E o Elson Tremura, que é professor da Universidade da Flórida, tem um trabalho de Folia de Reis também do início aqui em Olímpia, e depois ele trabalha com outras questões musicais, com grupos musicais distintos, né? Então, acho que foi muito bacana, o resultado foi excelente, os pesquisadores gostaram, a repercussão foi boa, os participantes enviaram questões muito pertinentes, né? E a ideia é essa, encontrar saberes e deixar questões no ar para a gente continuar debatendo ao longo dos meses, das semanas e dos anos, enriquecendo o nosso universo sobre as questões do folclore. Cara, muito massa. Então, se para você aí, ó, se você se interessou, quer assistir,
O link vai estar na descrição em todas as nossas redes sociais. Clica lá e depois da entrevista, confira que você não vai se arrepender. Muito bacana o conteúdo. E agora, o Estevam, valeu também por ter falado que era etnomusicologia, porque eu ia perguntar também, então já matou uma questão aí, então valeu, foi top também. E ficou muito fácil de entender o que é esse estudo, porque a gente vai se aprofundar nesse tema agora. E eu trago uma questão aqui para você, que é o seguinte, sobre a ligação entre todos os polos do Brasil, na forma da música também. A música, ela liga muito as regiões, né, que muitos tentam economicamente separá-las, né? O processo da música ele é totalmente o inverso disso, né? Ele tenta unir elas com a dança também incluída, e o folclore é uma arma muito grande para essa união acontecer. Então, eu queria que você contasse para a gente a importância da música, não só para o contexto do folclore e de toda a cultura brasileira, mas sim entre o relacionamento entre os povos, né? Essa coisa de compartilhar o entretenimento, o lazer, até a história e toda a tradição envolvida naquele povo. Olha, eu falo muito, né? Deu para perceber, né? Eu gosto de falar, gosto de conversar. E então você pode me interromper o que você achar necessário, viu? Vai que Ainda vai, mais vai que vai. então, que é um assunto que me fascina, né? Desde sempre. Então, se deixar, eu falo o dia todo aqui. É muito interessante essa pergunta, essa questão, porque às vezes a gente tem que voltar um pouquinho atrás para poder avançar, né? A gente tem que pensar que tudo que a gente chama de folclore hoje existia antes do termo ser inventado. Isso é muito interessante. O termo folclore, a gente, né, é repetido nas escolas, qualquer evento relacionado ao folclore vai citar William Tons, que em 1846 surgiu a palavra, folclore, saber do povo. Mas tudo, esse conjunto de práticas, que seja crenças, adivinhas, benzeção, música, dança, culinária, tudo que a gente chama de folclore hoje, já existia. Antes de ter o termo, as pessoas já dançavam os seus mortos, já cantavam em festa de aniversário, já fazia cerimônia de benzeção para curar alguma doença, ela já cantava na hora de plantar e depois cantava para agradecer na hora da colheita. E de repente chega alguém e fala assim, tá vendo isso aí que você faz? É folclore. Né? Depois em 1846, depois de 200 anos, isso soa até natural. Né? Isso é folclore. Mas então é bom a gente ter isso em mente. E é interessante também que antes do Tons, tem um cara chamado Gottfried von Herder, um alemão, que nem era alemão na época, que não existia Alemanha, era Germânia, dividido em mais de 1.800 comarcas. Depois da Guerra dos 100 Anos e da Contra-Reforma da Igreja Católica, né, do protestantismo, ficou dividido em 1.800 comarcas. Ninguém falava alemão. Falava francês, italiano, outras línguas. Então, como é que nós vamos criar um Estado-nação se ninguém nem a língua a gente fala? Então, o Von Herder era um intelectual, um pesquisador, ele reúne um grupo de pesquisadores e vão em busca do que seria a alma da nação. Você deve ter ouvido essa palavra também. O folclore é a alma da nação, é a identidade do povo. Por que é isso? Porque alguém, né, no século XIX, no final do século XIX, temos que buscar essa alma. E onde está? Está nas coisas do povo. Daí vem a expressão, coisas puras, simples do povo que o Tons usa. O povo já está fazendo tudo isso. Então ele começa pela literatura oral, por isso que o folclore é muito calcado na literatura oral, de modo geral, né? Que é na literatura e na literatura oral, transmitida oralmente. Então tudo isso já existiu. Então isso é importante a gente saber, senão a gente chama de folclore, começa a categorizar, e geralmente não é de uma forma boa. A professora Suzel falou muito bem isso. Assim, quando eu falo, você parece um personagem folclórico, geralmente nunca me elogio isso. Comece a prestar atenção. Não é, aqui em Olímpia a gente até entende, tem até um lado bom, né? Porque o conceito de folclore aqui ele se transformou um pouco, mas de modo geral, não é, ninguém te chama de folclórico elogiando você. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Que a gente entendendo isso, a gente compreende para onde as coisas caminham, né? Então, dito isso, a gente chega na música, né? Também, o que antes eram músicas, também começou a chamar de folclore. Mário de Andrade tem uma pesquisa de folclore musical. Ele começa a eleger algumas categorias, né, e chamar de música folclórica. Mas ele que acaba definindo. Então, o que é importante a gente entender, Gabriel? Que as pessoas as coisas são construídas, qualquer coisa. Né? A gente tem que saber que são construídas. O folclore, ao longo da história, o termo folclore, ele passa por diversas conceituações. É importante entender isso, cada vez que ele muda de significado, muda tudo em volta.
muda política pública, muda compreende, muda seu respeito mais ou não. Por exemplo, se eu vejo folclore como uma coisa de pobrezinho, de gente ignorante, para que eu quero ver isso? Eu quero ver uma coisa. Eu falo, folclore é coisa do povo. Qual povo? Eu não sou povo. Geralmente, quando fala coisa do povo, quem fala não se inclui como povo. Né? Não é do povo, mas tem aqui. A minha música é música erudita. Eu formei na UFMG. Como é que isso aqui, essa música é minha também? Né? Eu tenho que me incluir nesse povo. E é interessante a gente entender também que o Olímpia, isso é muito interessante. O termo folclore e o festival do folclore se misturam. As pessoas falam, eu vou no folclore. Não, o folclore tá bom esse ano, hein? Ah, o folclore vai acabar. Não é o campo de estudos, não é o termo, né? Então é muito interessante isso, né? Então, peraí, o que vai acabar? O folclore, né, ou o festival? O que tá bom? O folclore ou o festival? Porque quando o Mário de Andrade começou as pesquisas aqui em 1938, né, que ele fez a missão de pesquisas folclóricas, viajou boa parte do Brasil, antes dele, Silvio Romero, em 1891, lança um livro de cantos folclóricos, contos folclóricos, que inaugura essa tradição de pesquisa no Brasil, eles achavam que ia acabar, né? E tá até hoje. Tem coisa até hoje que o Mário de Andrade pesquisou em 38 que não acabou. E não acabou não foi porque ele pesquisou, não. É porque não acabou, porque continuou com a sua função, eles continuaram fazendo, independente dele, né? Ele morreu, ele acabou, e as práticas continuaram, né? Então, é interessante a gente ter esses conceitos para a gente compreender como as coisas são construídas. Compreendendo como são construídas, a gente questiona e valoriza, né? Aí chega na música. É muito curioso. Até eu ia separar uns exemplos, não deu tempo, depois eu posso enviar para você os links. Não sei se ia dar como a gente mostrar. Então, o que eu chamo de música folclórica? Geralmente eu penso numa melodia simples, uma harmonia menos complexa, né? A professora Suzela falou ontem muito bem. Frases curtas que repete, então, aprendo rápido, né? A gente traz para o nosso universo do Festival do Folclore de Olímpia os grupos folclóricos. Os grupos do Nordeste, de modo geral, que vêm em Olímpia. O que eles cantam? Qual que é a música que eles usam no repertório folclórico deles? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga não tem nada de folclórico. Luiz Gonzaga, um senhor instrumentista, um senhor compositor, harmonias complexas, né? Ele aparece junto com a indústria da fonográfica no Brasil, tocava em rádio, fazia show para milhares de pessoas. Olha como é que essa música não tem nada de folclórica chega e hoje a gente vê Asa Branca é folclore, né? Assum Preta é folclore, Chachado é folclore. Olha que curioso. Os grupos do Pará também é muito interessante. Eles citam compositores, isso é que é legal. Ah, outra coisa. Aí qual que é a característica, entre aspas, da música folclórica? Autor anônimo. Asa Branca é dos Gonzaga. Se você tocar sem pagar direito autoral, o família te processa, né? As músicas do Pará também é legal. Eles sempre citam isso, né? Os grupos folclóricos do Nordeste e do Pará que vem ali citam isso. Eles usam muito uma música de um compositor chamado Valdemar Henrique, você deve ter ouvido falar. Ele cita essa canção. Valdemar Henrique é um maestro com formação sólida, erudita em música, que compôs muitas coisas em cima dos cantos de candomblé, do chamado folclore brasileiro. Uma delas é o Baloaê. Olha que loucura que é isso quando você compreende. A dança do Baloaê, que o Saber Marajoara é um dos exemplos que pratica, eles sempre falam do Valdemar Henrique, das canções dele. Os outros grupos, quem compôs foi o compositor erudito, nada folclórico, em cima de canções. O que eu ia mostrar é a gravação da canção do Baloaê, que o Saber Marajoara usa, cantado por um barítono de canto lírico. Ele canta, pianista tocando, ele canta, perdão, o Baloaê, perdão. Todo reto, todo duro. Perdão, Orixalá, perdão. Eu não sou cantor, então perdão por eu estar cantando aqui, né? Mas quando você escuta e você conhece aqui do festival, você fala, meu Deus, você toma um susto. Peraí, isso aqui não é o folclore, mas quem é Valdemar Henrique? De onde ele botou isso, né? Então as coisas se entrelaçam, mas alguém chegou um dia, o Valdemar Henrique pegou essas coisas que pode ser chamada de folclore do candomblé, da umbanda paraense, e criou um canto, depois o grupo pegou, né? E hoje a gente conhece como folclore. A questão não é chamar ou não de folclore, é entender a concepção de folclore e valorizar. Então eu tenho que pensar uma concepção de folclore que valoriza. Como a Suzela falou ontem, como todos falaram ontem, né? Folclore é coisa séria, né? Faz parte da cultura de um povo, da nossa cultura, então eu tenho que olhar e valorizar com respeito e entender como coisas complexas. Estou falando demais, você me interrompe, viu? Outro exemplo que é muito interessante. Vai que vai. Pacamarteiros, que é um grupo, né, tradicionalíssimo daqui, é fantástico. Eu tive na festa deles em 2014, fazendo trabalho de campo, porque ele é um dos grupos que eu estudo, né, na minha tese. Fantástico, fantástico. A festa deles é assim, no São João, esse ano não teve, né? E uma música famosíssima deles, que eles cantam hoje, é Madalena.
que todo mundo conhece pelo Martinho da Vila. Não tem nada de folclore. Sambista, né, do mundo samba, né, do universo, né, da música popular brasileira. O Martinho da Vila conheceu essa música na Barra do Jucu, que é de onde vem as bandas de Congo da Barra do Jucu, que são diferentes das bandas de Congo que tem aqui em São Paulo e em Minas Gerais, né? E ele gravou, eles cantam lá. Uma banda de Congo, exemplo dessa, é os Beatos São Benedito, que vem aqui em Olímpia, né? Aquele estilo de Congo. Ele pegou, gravou, ficou um sucesso. Se eu não me engano, teve uma questão de direito autoral, ele pagou, reconheceu e pagou o direito autoral. Isso é importante também, porque se eu coloco como autor anônimo, eu vou lá, pego, gravo um disco, ganho dinheiro, ganho o Grammy, e a pessoa autora daquilo ninguém sabe quem é. Parece que ele pagou, isso é uma questão hoje importante, que a etnomusicologia também, né, ela pensa nisso e luta, né, por isso, né, o direito hoje, de modo geral, ele está pensando nisso, como lidar com o direito de autoria, né, nessas questões. Mas aí, provavelmente os bacamarteiros conheceram Madalena, não foi pela banda de Congo da Barra do Jucu, eles estão muito longe. Não toca no rádio a banda de Congo da Barra do Jucu, o Martinho da Vila toca. Eles adaptaram, igual adaptaram outras canções. E tem grupo de catira de Piracicaba, que também dança catira com Madalena, que provavelmente conheceu pelo Martinho da Vila. Então, olha que loucura. Uma música que é chamada de folclórica na Barra do Jucu, vem um cara da indústria da música, Martinho da Vila, pega, o Brasil inteiro conhece, um outro grupo chamado folclórico também pega a partir do Martinho da Vila. Olha só, o Martinho da Vila foi a ponte que distribuiu, né? Então, inicialmente, essa poderia ser chamada de folclórica, depois deixou de ser folclórica. Não, é a mesma música, a mesma Madalena. Mudaram a instrumentação da Barra do Jucu é uma, a instrumentação do Martinho da Vila, o arranjo é outro, dos Bacamarteiros é outro, e do Catira é outro. Né? Então, como é que eu vou chamar de o que é folclore e que não é folclore em música? Está tudo interligado. Né? É importante entender que alguém chegou um dia e deu nome. Não, exatamente. O que você falou tem total razão. Né? É uma música que ela começa sendo folclórica, depois a disseminação dela não é nada folclórica, e mesmo assim ela continua sendo folclórica, porque tem várias formas de se ver a mesma música, de se ouvi-la, né? De se enxergar essa mesma música, né? É Muito assim, bacana. a questão nem se é folclórico ou não é, né? A questão são músicas. São músicas, né? Aí eu posso chamar de folclórico ou não, né? O que faz eu chamar Martinho da Vila não é folclore e os Bacamarteiros a Barra do Jucu é? Não, O tem que é? razão. O que mudou? Não mudou nada. A letra é igual, geralmente eles mantêm a mesma melodia, não que é a melodia que ficou gravada do ouvido do rádio, né? Então eles não mudam. Então é só uma forma de chamar, né? Então eu posso, geralmente, aí entra aquela questão que eu falei, que é importante. Eu chamo folclore, geralmente, que eu acho que é uma coisa menor. Ah, o Congo e o Bamarteiros não é o Martinho da Vila. Participação da minha gata Angélica aqui, mas daqui a pouco eu boto ela no chão. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, se eu pensar que é uma coisa menor, do povo, simples, uma música simples, então é folclore. Chegou no Martinho da Vila, que toca no Faustão, não é folclore. A música é a mesma. Então, pensando nesse contexto, eu chamo tudo de folclore, eu não chamo nada. São músicas importantes, de igual importância. Né? Na verdade, nem são músicas, é a mesma música. Não sei se está ficando claro, sabe? É importante entender essas categorias. Né? Porque toda a classificação, geralmente de forma pejorativa que vem do folclore, vem disso. Né? Dessa categorização que foi criada lá por William Tons, né? Quando ele cria também na Inglaterra, a Inglaterra é um dos primeiros países a se industrializarem. Então, as pessoas que eram do campo migram para a cidade e levam a sua cultura. Eles queriam saber o que era isso. O que é essa coisa do povo? Eles não eram povo. Né? Cidade industrial, urbana. Então, já nasce segregado. Então, né, só que aí as coisas vão se transformando, a gente vão tendo novos estudos, peraí, não é isso, né? Se a gente pensar, ficando no campo da música, não tem nada de simples um canto no Folia de Reis. Vai tentar cantar com aquelas vozes que dentro da cultura erudita, né, ocidental, de música, a gente vê que parece desafinado. Não é. A etnomusicologia já mostra que variação, afinação é um conceito muito relativo, ele muda de cultura para cultura. A música árabe, por exemplo, para a gente foi desafinada. Aqueles intervalos... Não é, a gente não consegue cantar aquilo. Se a gente tentar imitar, eles vão rir da gente. Eles escutam intervalos menores do que a gente escuta. Né? Então, se a gente tentar cantar igual uma Folia de Reis, vai ficar caricato. Tentar cantar no Congo, aí tem um improviso. Olha o que é isso. Eu chego numa casa, no caso da Folia de Reis, que todo mundo conhece, né, em Olímpia.
tem acho que hoje 13 companhias em atividade, se não me engano, em Olímpia. Eles chegam numa casa, eles têm que olhar tudo que tem para cantar de acordo com cada casa. Aí num dia, numa jornada, passa em 10 casas. Mudou o nome do dono da casa, mudou o santo que está, o altar mudou de lugar, o presépio tem mais coisa. Ele canta improvisando. Como isso é simples? Não tem nada de simples. Então, quando eu entendo essa nuance, quando eu entendo o processo, que a gente falou muito no simpósio, quando eu deixo de olhar a coisa, a folia de reis, uma fotografia, e olho o processo, as pessoas fazendo, eu falo, peraí, gente, eu tenho que valorizar isso aqui, porque isso aqui é uma vida para aprender a fazer. Não é à toa que eles começam criança. Os mestres geralmente são mais velhos, por quê? Porque ele entende tudo isso, cantar, improvisar, fazer a máscara, fazer o facão, fazer a roupa, que hora que sai, entender as partes da Bíblia que tem no canto. Vai uma vida inteira. Então, é uma forma de aprendizado diferente do aprendizado formal. Por isso, a gente tende a desvalorizar. E não, é o contrário. A gente tem que entender para valorizar igual. E, Estevam, você estava falando um negócio que era muito interessante. A gente tinha reparado depois sobre essa questão da galera de Olímpia chamar o festival de folclore, né? E interligar o mesmo nome, só que com duas coisas diferentes, né? Que tem o FEFOL, que é o festival, e o folclore, que é toda, né, a cultura, toda a origem do seu povo. E eu lembro que na entrevista com o Betão.com, tem momentos que eu e o Betão, na nossa conversa, a gente chama festival de folclore. Foi até o Igor, ele chega, me dá um toque assim, cara, a gente tem que começar a fazer essa diferença para quem está de fora e não conhece, saber do que a gente está falando, situar a pessoa. E realmente, depois de lá, eu comecei a tentar, quando falar do festival, falar só FEFOL, né? E do folclore só folclore em si. E aí me lembra uma outra coisa, que a gente está aqui na capital nacional do folclore, né? Estamos, Olímpia hoje tem o título, né, de ser a capital nacional do folclore, e é uma responsabilidade tremenda, né? Porque tudo isso que você está falando se representa em um grande festival que acontece no mês de agosto e que está acontecendo ainda, né, no momento dessa gravação, o festival, mesmo que seja virtual. E, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, porque a gente representa tudo que é o Brasil, né? O Brasil se encontra aqui, é um grande slogan que até colocaram na própria live, né, na apresentação virtual. E eu queria que você desse a sua opinião como formado em música, em etnomusicologia, sobre a importância de uma cidade carregar o título de ser a capital nacional do folclore. E aí eu já incluo uma outra pergunta, que eu queria saber da sua opinião, se Olímpia está fazendo jus ao nome, se está valendo ser chamado de capital nacional do folclore, ou se a gente está devendo. Tem essa questão aí. Queria que você deixasse a sua opinião aí para a gente. É, mais do que nunca, a capital do folclore, né, com esse título oficial, né? E por que vem esse título? Pelo histórico de valorização das culturas populares, né, e do folclore. Por tudo que a Olímpia representa para os grupos. Uma das coisas que foi o primeiro mote da minha pesquisa, começou no mestrado, foi que eu descobri que tinham grupos que se mantinham para vir para a Olímpia. O contexto original de performance, lembra que eu falei que a minha tese fala de novos contextos de performance? O contexto tido como original, que não dá para precisar ao certo se aquele contexto é original ou não, que ele vai se transformando, alguns lugares já desapareceram. E os grupos continuavam a se manter, imagina, quer manter um grupo de 40, 50 pessoas às vezes, ensaiando, fazendo roupa, para vir se apresentar uma vez por ano num lugar. E, gente, o que motiva isso? Né? Olha que loucura. Né? E o que eu descobri? Que é a valorização simbólica. A valorização não é financeira para os grupos aqui. O festival não tem recurso para pagar cachê para os grupos. Ele ajuda em períodos. Então, essa questão me intrigou, né? O que faz um grupo se manter organizado e ativo, né? Com custos de manter um grupo de 40, 50 pessoas, às vezes com roupa, com ensaio, com instrumentos, aprendendo cantos, aprendendo danças, para se apresentar uma vez por ano. Aí eu descobri que a valorização experimentada aqui não é financeira, é simbólica. Porque o festival não tem recurso para pagar cachês. O festival, em vários momentos distintos, ele ajuda de alguma forma, ou com transporte, com ônibus, ou uma ajuda para viagem, mas nunca o que a gente pode chamar de cachê, igual a gente vê para o Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo, né? Que também é música, outra questão para a gente, né, falar em outros momentos, né? Então, o que mantém? É a valorização simbólica. O grupo vem para cá e o que ele ganha é depois. É o processo, é vir, é o contato com outros grupos. Chega aqui, eles se sentem valorizados, tem gente assistindo, eles dão entrevista para televisão, apresentam em programas de rádio. Hoje o festival transmite pela internet. Olha só o que é isso, eles são muito mais vistos. O festival é uma espécie de vitrine. Os bacamarteiros, o seu Delfonso me falou numa entrevista, depois do Festival de Olímpia, eles passaram a ser convidados para outros festivais do Brasil.
Então, assim, os Bacamarteiros de Aguada, eles têm hoje, né, como a festa de São João, que é a festa deles lá em São Pedro, Aguada e Carmópolis, e o Festival de Olímpia, como segunda festa mais importante, a história deles, olha só. E o grupo tem registro de 1780. Olha que loucura que é isso. Então, isso, né, que motivava a valorização simbólica. Quando eles voltavam, essa valorização transcendia o espaço geográfico de Olímpia e também o espaço do festival, ela se prolongava. Então, eles viriam para cá. Então, esse é um dos motivos que Olímpia consegue ganhar esse título, né? Pesquisadores vinham para cá até isso, o simpósio é até uma tentativa disso, né? Foi uma tentativa, e está dando resultado, de retomar essa prática que o festival tinha na pesquisa. Até quando Santana, o professor José Santana era vivo, vivia cheio de pesquisadores aqui. Todo mundo lembra de Rocine Tavares de Lima, Laura Della Mônica, que eram professores, né, pesquisadores da época, que vinham sempre à Olímpia. Lesita Barroso, que é uma cantora também pesquisadora de folclore e cultura popular. Quando Santana morre em 99, isso um pouco se perde, né? Mas essa prática de pesquisa e da reflexão sempre esteve presente no festival. Na verdade, assim, é o que sustenta o festival. É a parte que ninguém vê, né? Mas é a base, né? É o alicerce que fez o festival ser tão longevo e ser ininterrupto. É o único do Brasil que nunca deixou de ser feito. Até no momento como esse de pandemia, o festival está aí, né? Virtual e movimentando as pessoas. Se organizaram, mandaram vídeos, se conseguiram. Até as barracas das comunidades se organizaram, estão vendendo. O festival está acontecendo de certa maneira. Então, olha só o que ele mobiliza. É por isso que é a capital do folclore, né? Ele movimenta um tanto de coisa, economicamente, inclusive, né? O festival, às vezes a gente pensa assim, de modo geral, né? Mais uma festa dá prejuízo. Não, gente, a festa dá lucro. As pessoas vêm para as festas, você não vai numa festa para não gastar, você vai para gastar. Tudo que você leva, você gasta. Então, você movimenta a economia local, né? Então, é importante por essas razões que Olímpia é a capital do folclore. Então, ainda é. Eu acho que tem sempre pode ser feito mais, né? Mas essa valorização ainda acontece. E você acha que assim que está sendo honrado o título ou você acha que está devendo mais um pouquinho? Eu acho que sim, é porque é uma coisa em construção, como tudo, né? É uma coisa em construção. Imagina organizar um festival com, né, o festival presencial, geralmente vem 60 grupos, né? Tem uma conta por baixo que é mais de 3.200 pessoas sendo alimentadas, sendo alojadas. Eu acho que ano passado a gente teve um ganho fantástico quando os grupos passaram a dormir nas pousadas, né? Porque uma coisa é quando o professor Santana, junto com o Vitório Gorlon e outros professores, criaram um festival. O Olímpia tinha 2 hotéis. Hoje tem 20 mil leitos, né? Então tem questões assim que ano passado começaram a ser sanadas, né? Assim, na capital nacional do folclore, os grupos ficam hospedados nos hotéis e pousadas. Isso é ótimo. Então já é mais um avanço, né? Então acho que aos pouquinhos vai sendo construído. Mas ainda é assim, Olímpia ainda faz jus. Um outro ponto, talvez, que acho que já está sendo, né? Que esse fato dos grupos ficarem hospedados em hotéis já mostra, é uma maior valorização dos grupos. Como o festival é do folclore, quem são os atores principais? Os grupos. Eu sempre brinco, né? Brincava assim nos congressos que eu participo. Se montar toda a estrutura física lá, enfeita o recinto, monta o parque e não traz nenhum grupo, ninguém vai lá. Por poucas pessoas que tenham assistindo à frente do palco, o que mobiliza são os grupos. E não tenha também, eu acho que é um equívoco falar que o festival atrai poucas pessoas. O festival atrai 130, 150 mil pessoas em 10 dias. E tudo é o festival. Aí que tá, o Festival do Folclore não é o palco com danças. Não é nem o palco A, nem o palco B. É o palco A, é o palco B, é o parque, é a peregrinação, é a missa, é a homenagem ao túmulo do Santana, é o pessoal que, né, que se chama popularmente de Paraguai, que vende as bugigangas, né? Se tirar qualquer uma dessas coisas, fica capenga o festival. O festival construiu isso em 56 anos de história. Então tem público para todos os gostos ali, né? Tem público para dança, para o parque, né? Agora, uma forma eu penso, de atrair mais pessoas para as danças especificamente, é isso que a gente está conversando aqui. Se eu entender o que é folclore, se eu passar a ver o folclore como um processo, como uma coisa que tem que ser levada a séria, com práticas que são difíceis de fazer, de música e dança, de culinária e de tudo, eu começo a valorizar mais. Então, eu começo a querer ver. Quando eu entendo, porque o Santana ficava o tempo todo
O Santana, ele ficava em frente ao grupo, eu era muito criança, meu pai me levava, mas com quem eu conversei, conviveu com ele, ele ficava em pé no palco, descrevendo as danças. Então, uma congada entrava no palco e ficava 3 horas, não tinha limite de... Você sabia disso? Não tinha limite de apresentação. A congada entrava e ficava 3 horas. O meu boi entrava, eu fazia o alto inteiro para meu boi, mais 4 horas. Então, 5 da manhã tinha grupo entrando, e ele explicando o que era, falando. Então, as pessoas entendiam. Por que a gente acha uma geração mais velha, que conviveu com Santana, parece, né, fala desse amor pelo folclore? Porque entendiam que eram essas práticas. Acho que isso aos poucos se perdeu. Então, se você vê uma Folia de Reis num palco, né, o recorte, você vê uma parte da chegada de Reis. Em 10 minutos, geralmente, porque é muito grupo, né, e tem que organizar essa dinâmica. Se eu vou na festa de chegada de Reis, eu beijo a bandeira, ele já passou na minha casa, cantou para os meus antepassados, cantou para alguém que morreu da família, eu como muito. E é um exemplo, eu acho, Gabriel, que mostra que o festival não tem pouco público no folclore, né, de modo geral, porque você vai nas festas de Reis em Olímpia, eu fui acompanhei com a maioria das chegadas trabalhando, né, pesquisando esse ano, estão todas cheias de gente, todas lotadas. E por que esse público não está na frente do palco do festival vendo a Folia de Reis? Porque é só um recorte. Então tem que pensar uma forma das pessoas entenderem o que é a Folia de Reis e o festival também apresentar de uma forma que eu vejo um aspecto maior do que é uma chegada de Reis, do que é um congado, do que é um maracatu, né? Por exemplo, um dos grupos do Boi de Reis que chegou, teve em Olímpia alguns anos atrás, muitos anos, falando de novos contextos de performance, né? O grupo deles acabou porque chegou a energia elétrica em Pedro Velho, nos anos 80. Chegou a energia elétrica lá, chegou a televisão, o rádio, o boi ficou desinteressante. Porque quando eu olho o processo, essa prática não é só devoção, né? Não é só funcional. É tudo. Eu vou numa festa, o quê? Eu viajo, né? Os grupos viajam entre eles. Eu como, eu bebo, eu converso com pessoas que não vejo há muito tempo, eu paquero. Os mais jovens vão na chegada paquerar, tem gente de outros grupos, né? Igual a gente vai no FEFOL fazer isso também, né? Fazer tudo. Então, é um encontro social, é uma prática de socialização. Quando chega a televisão, deixou de ser interessante. O boi acaba, o boi fica 14 anos sem se apresentar, até começa um movimento, um evento lá chamado Festival Chico Antônio. Chico Antônio é o nome de um cantador de coco que o Mário de Andrade pesquisou, e no Rio Grande do Norte, e deram o nome desse festival e o grupo reativou. E o grupo teve aqui. E o grupo disse para mim assim, não, antes a gente dançava das 6 da tarde até 6 da manhã. Hoje a gente brinca de acordo com o contrato, gente. É 1 hora, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Eles se adaptaram, né? Agora, para eu entender o que é o boi, eu tenho que ver pelo menos umas 5 horas, ou ler muito sobre o boi, ou conversar com as pessoas do boi. Senão eu vejo só um pedaço. É uma coisa chata, essa música que só se repete, né? Então, tem várias questões que podem ser melhoradas nesse sentido, para as pessoas compreenderem o que são as práticas, aí valorizar mais. E esse trabalho de vocês é importante, né? Levando essas informações, instigando, né? A pesquisa é um caminho fundamental para isso. Não, com certeza. E você tocou num ponto que é muito importante, até seria também o nosso último tópico da entrevista, que é justamente essa relação entre o povo e a cultura. Eu acho que é um consenso geral a gente poder falar que cada tempo que passa, o povo brasileiro ele está mais distante da sua cultura e talvez até internacionalizando a sua cultura, né? Trazendo muita referência de fora, cultura música pop, MPB se perdeu uma força muito grande hoje em dia, ninguém mais faz MPB, né, como antigamente. E tinha uma segunda geração vindo depois da primeira, que é ali com o Roberto, depois vem a segunda com o Nando, e essa terceira geração acaba se perdendo por se vender até pela questão comercial para fora, né? E eu queria que você contasse a relação não só dessa parte comercial da música, porque acho que nem é interessante a gente comentar aqui, é mais justamente nessa parte folclórica, a relação entre a música, a cultura e o povo, né? Por que é importante estar conectado? Por que é importante um país ter um Ministério da Cultura? Por que é importante a gente nunca esquecer quem nós somos? Aquele lance que nem você falou, na identidade do seu povo. Por que é importante a gente não deixar de acompanhar o folclore, de estar ali, não só no festival, mas acompanhar o ano inteiro, se dedicar, se interessar pelos grupos por dança, acompanhar, querer. Eu queria que você comentasse essa relação entre cultura e o povo, né? E por que é importante ter essa conexão? É uma questão complexa, né? Que tem que ser debatida, tem que ser... Eu acho que é uma busca por respostas para essa questão que muita gente está procurando, né?
Tudo passa pela educação. A gente vai cair num clichê, né? Não tem jeito, nenhum país se firma, né, no mundo sem educação. Porque a educação traz tudo a reboque. A educação traz o conhecimento, traz a possibilidade de visão crítica, de interpretação, de análise, né? Possibilita a descoberta educação, né? Então, no campo da cultura não é diferente, né? É praticamente impossível gostar de uma coisa que eu não conheço. Até acontece, mas é difícil. E eu gosto num primeiro momento. Ah, gostei, não gostei. Tem um ditado, né, popular que diz: gosto não se discute. Se discute sim. Por que que você gosta? A gente sabe dizer porque gosta. Ah, não gosto porque não gosto, eu não gostei. Não. No momento que a gente está muito polarizado, né, politicamente, tem muito isso. A gente consegue conversar sobre nada, né? Mas a ideia de conversar, de encontrar saberes é isso. A gente vai conversando, ah, aprendi isso, eu não sabia, você me convenceu, ah, aprendi isso. Então, até o gosto, eu não gosto, a partir daí, gostei. Eu tenho que ter ferramentas, né? Em qualquer coisa. Se eu vejo um quadro do Picasso, aquela fase cubista, né? Aquelas mulheres, cara quadrada, torta, né? Ah, gostei, não gostei, eu tô com impacto, gostei, nossa, nunca tinha visto antes. Mas para eu entender mesmo que é Picasso, eu tenho que conhecer, por exemplo, o Guernica, né? Que foi um quadro que ele pinta depois de um bombardeio alemão na cidade de Guernica, que mata quase a cidade inteira. Aí você vê as mulheres destroçadas, os animais destroçados, é uma tragédia. O quadro é todo cinza, preto e branco, gigante, tamanho de uma parede, assim, de uma sala. Quando eu entendo tudo isso, eu falo, ah, entendi. Se não, eu fico só no gosto, eu não gosto, posso até gostar, emocionado, chorado, mas sem entender. Quanto mais eu conheço, mais eu gosto, ou mais eu tenho ferramentas para explicar por que eu não gosto. Trazendo para o nosso campo do folclore da música é igual. Agora tem que tomar cuidado para isso. Quem que vai definir o que é bom e o que não é? Né? Quem que fala que essa música é boa e essa não é? Vou entrar num campo minado agora. Quem que fala que a MPB é boa e o funk carioca não é? Por que não é? Porque não usa talvez os mesmos padrões melódicos e rítmicos, né? Por isso eu tenho que olhar para o aspecto cultural, olhar para o contexto. A etnomusicologia faz isso, né? Por exemplo, o Boi Calemba não, o Boi Pintadinho da cidade de Santo Antônio de Pádua, no Rio, que teve ano passado. Eles estão compartilhando, assistindo as lives do FEFO, nas apresentações, e eu fui entrevistá-los ano passado, uma moçada nova, tem um trabalho, o Mestre Nico tem um projeto social bacana, né? Tira muitas crianças menores até em situação de risco, né? No Rio de Janeiro. É claro que eles ouvem funk. Então eles dançam o boi e eu vi eles dançam o passinho, aquele passo difícil pra caramba do funk, aquela variação. Você já tentou fazer um passinho daqui? É difícil demais aquilo. É tão difícil quando dançar cavalo marinho, quando dançar boi. Sabe? Então, como é que vai falar? Não dança passinho, não. Vai dançar aqui, né, uma valsa vienense, ou vai ouvir Chico Buarque. Agora a questão é essa, tem que facilitar o acesso para ouvir de tudo. O problema é que com o bombardeio, né, da mídia, da indústria cultural, de modo geral, a gente só tem acesso a uma informação. Então só chega ao funk, só chega, né? Estou dando funk assim sem nenhum preconceito contra o funk, né? Pelo contrário, né? Mostrando o que chega. Geralmente o que chega não é o de melhor qualidade. Nem o funk, até às vezes não é. Né? Quando você vai mergulhar no universo do funk, você vê outras coisas. Por exemplo, no Rio também, tem o pessoal que grava pro funk, os orgãs de terreiro, muitos são orgãs de terreiro das comunidades. Então o cara sabe tudo de candomblé, e precisa de alguém para tocar um tambor lá, ele vai. Tem alguns funks, você ouve claramente que eles fazem uma virada de um orixá, porque ele toca, né? Então como é que eu vou falar que isso é uma coisa menor, que isso é simples, né? Então, eu acho que a forma de aproximar passa pela educação, que a educação vai te dar a possibilidade de conhecer. O problema não é gostar de funk ou MPB, o problema é só gostar de um ou só do outro. Quem só gosta de MPB também é um problema. Porque é uma música feita nos anos 60, 70, geralmente. Quem gosta de MPB só mesmo, assim, dessa sigla MPB, não gosta nem dos mais novos da MPB, né? Então, a ideia é abrir o ouvido, escutar de tudo, ter acesso, aí você aproxima. Inclusive os jovens, né? Você tem que facilitar o acesso. Olha só, por que a gente vê um exemplo claro, as integrações que a Kainara falou na primeira esquenta de vocês, né, que ela mencionou, que é um espaço, e todo festival do folclore tem isso, é um espaço de encontro, né? O Festival de Olímpia, de modo geral, todos, são espaços de encontro. O Santana, acho que ele cria idealmente, ele pensa assim, é um lugar para os grupos se encontrarem, né? Um vê o outro, né?
Isso gerou coisas fantásticas. Tem grupo gaúcho que toca música nordestina que toca música, inclui na sua dança junto. Você deve ter visto isso. Então, na integração do FEFOL, o que mais toca lá, geralmente, não é o que os grupos tocam. Eles tocam a música, mas presta atenção, dança de tudo. Dança funk, dança reggae, dança forró, dança lambada ou dança qualquer outra coreografia. Então, assim, a gente tem que entender que essas pessoas, os grupos folclóricos, estão inseridos no mesmo mundo que o nosso, né? Não é práticas do povo, voltando no início da nossa conversa, né? São práticas nossas. Então, eles estão sujeitos a tudo que a gente ouve, tudo. Não só os grupos. Quem vai no festival também, apesar de ter o festival, né? Agora, o problema é que às vezes ouvem só um lado, né? Então tem que ouvir tudo. Tem que ouvir funk, rap, reggae, marabaixo do Amapá, tem que ouvir músicas africanas que a gente nem conhece, grupos pop de música africana, de música, né, portuguesa, alemã. A ideia é abrir os ouvidos, que abrindo o ouvido, interessante, se eu abrir o ouvido, eu vejo mais longe. Parece estranha essa fala, né? Mas se eu ampliar a minha escuta, eu vejo melhor a cultura, eu mergulho nos universos, né? E respeito e compreendo e vou querer conhecer. Né? Não, e eu acho que é uma frase sensacional para a gente encerrar nossa entrevista. Então, quando eu escuto, quanto mais longe eu escutar, mais longe eu vejo, né? Mais longe eu vejo. Fica essa reflexão aí. E, Estevão, eu queria agradecer aqui você por ter participado, por ter topado. Eu sei que faltou muitos assuntos para a gente conversar. Já reitero o convite para a gente fazer um próximo, depois que essa pandemia acabar de fato. A gente marca um presencial para a gente mostrar também objetos folclóricos. A gente pode fazer uma visita no museu também, que seria muito bacana ter essa companhia de você com a gente lá. Queria agradecer demais, de verdade, o tempo cedido, a paciência. A gente já está combinando essa entrevista há alguns dias, aí o horário não batia, agora bateu. Deu tudo certo. Brigadão. Quer deixar suas considerações finais, suas redes sociais, falar do simpósio, como que a galera pode encontrar você? E vamos conversar sobre folclore. Desculpa. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado. Foi muito bacana, foi muito bom o bate-papo. É sempre bom. Eu gosto muito de conversar sobre essas questões, né? Questão de parabéns, sigam firme. Eu já me coloco à disposição. Obrigado pela reiteração do convite. Obrigado por esse convite. Obrigado já pelo convite futuro. E eu me coloco à disposição do que vocês precisarem, né? Aquilo que a gente conversou informalmente também, eu sempre tive a ideia de pensar um grupo de estudo sobre folclore em Olímpia. Quem sabe a gente começa a debater isso informalmente, né? E a ideia de bate-papo mesmo, surgindo questões, cada um traz uma questão, a gente debate e vai aprendendo junto, né? Encontrando saberes e compartilhando. Eu gostei muito da entrevista, espero que tenha sido útil, que tenha sido proveitoso. Para mim foi ótimo e eu estou à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Mais uma coisa, dá tempo? Opa, fica à vontade, vai lá. Você falou do simpósio, né? Do Boitatá. Tá no Boitatá Folclore e Cultura Popular e também no canal Histórias e Coisas para Fazer, que é um canal também que vale a pena uma entrevista, viu? Com a Clarissa Rossi. Com certeza. Criou durante a pandemia, assim, ela ressignificou muitas brincadeiras infantis em casa, que ela estava em casa com os filhos e criou e começou a publicar e gerou um canal muito bacana onde ela ensina a fazer, né? Tem tudo a ver com essas questões assim de ressignificados, né? De conceituações do folclore. Então tá lá no Boitatá Folclore e Cultura Popular, no Story Coisas para Fazer, dá para assistir. E acho que ainda está também na minha parte do Facebook, né? Estevão Amaro, da Associação Olímpia para Todos. Muito obrigado. Fechado, recado dado. Ó, essas pessoas que você falou já estão todas no nosso radar ali, ó. Já estamos rondando para trazer também aqui para o nosso capítulo, para fazer nossa entrevista. Para todos nós foi sensacional. E você que viu a entrevista até o final, obrigado por ter ficado, acompanhado tudo. Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar, divulgue bastante, porque é legal, porque tem coisas que aconteceram aqui nessa entrevista que nem eu sabia sobre a etnomusicologia em si, sobre esse lance da cultura ligada com a música. Então é muito importante a gente ver que cada pedacinho, cada elemento é super fundamental na construção de uma cultura, de um povo, de que somos nós, né? Então fica essa reflexão. Valeu demais, Estevão, por ter participado. Mais uma vez agradeço. A você também que ficou até aqui, compartilhe, dê like, comente. É isso aí, semana que vem tem mais. Valeu, falou e tchau!